Salve Maria, paz e bem a todos vocês. Eu me chamo Viviane e esse é o canal dos Pequeninos do Rio. Sejam bem-vindos. Nesse mês de março, estamos aí com a série sobre São José. Esse grande santo, eu te convido a conhecer cada vez mais, a amar cada vez mais São José. Já peço a você que deixe aí o seu like. Se você não conferiu os outros vídeos sobre São José, te convido a conferir, a compartilhar os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, te convido a se inscrever. Evangelize conosco e nos ajude a evangelizar. Desde já, Deus te abençoe. Eu tão simples, tão pequeno, um carpinteiro e nada mais. Mas meu Deus olhou pra mim e me escolheu pra ser pai do filho seu. E eu disse: eis-me aqui, faça-se em mim o teu querer. Sou teu José, simples José, e nada mais. Eu tão simples, eu tão simples. Estamos aí com a nossa série Valei-me São José. E hoje nós vamos falar um pouco sobre São José, castíssimo esposo. Vamos iniciar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São José, meu irmão, minha irmã, ele foi escolhido entre todos os homens para ser o pai de Jesus e o castíssimo esposo de Nossa Senhora. Para tanto, é claro que Deus o abençoou com graças especiais para que ele pudesse cumprir tão grande missão. E olha só que missão grande, que missão especial. De ser pai de Jesus, de ser o guardião da Sagrada Família e de ser o esposo casto de Nossa Senhora. E quando nós falamos na castidade de São José, porque esse é um dos títulos dele, né, São José, castíssimo esposo, nós estamos falando não somente da abstinência sexual que São José vivia, não, porque isso aí nós sabemos que ele vivia sim, um casamento casto, um casamento puro. E como isso se dava? Pela graça de Deus. Pela graça do Espírito Santo. O mesmo Espírito Santo que gerou Jesus em Nossa Senhora era o mesmo Espírito Santo que deu a São José a graça de viver um casamento casto. Mas quando nós falamos da castidade de São José, nós estamos falando não somente dessa abstinência sexual, não. Mas nós estamos falando de um homem que teve o seu coração totalmente voltado para Deus. São José foi um homem que teve o coração totalmente voltado para os planos de Deus. Totalmente voltado para aquilo que Deus queria. São José não estava disposto a viver as suas vontades, os seus caprichos, não. Mas ele estava disposto a fazer aquilo que era a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que ele fosse o guardião da Sagrada Família. É que ele fosse o pai de Jesus, é que ele fosse o esposo casto de Nossa Senhora. E quando nós falamos de São José, da castidade de São José, dessa graça que ele vivia, nós estamos falando, meu irmão, minha irmã, da virtude da pureza. Uma virtude tão combatida em nossos tempos, tão combatida. Hoje, quando nós falamos em pureza, é como se nós estivéssemos falando de algo que não existisse mais. Pureza não existe mais. É como se fosse algo em desuso, como se fosse algo que as pessoas não praticassem mais e não conseguissem mais viver. Quando a gente fala para as pessoas, para os jovens casais, namorados, para homens, mulheres e mesmo casados, que
que eles precisam viver a pureza, a virtude da pureza, eles acham estranho. Por quê? Porque é algo quase que impossível de se viver nesses tempos. Mas não é. Olha só o que São João Bosco vem nos falar da virtude da pureza, que era a virtude que São José vivia. Ele dizia assim: a santa pureza, a rainha das virtudes. Olha só o que ele dizia: a pureza era a rainha das virtudes. A virtude angelical é uma joia tão preciosa. Ele falava que era uma joia tão preciosa que aqueles que a possuem se tornam como anjos de Deus no céu, mesmo vestidos em carne mortal. É o que São João Bosco dizia sobre a pureza. Ela era a rainha das virtudes. E eu, e você, e nós, a nossa geração, meu irmão, minha irmã, precisa buscar essa graça. Nós precisamos olhar para São José e nos espelharmos nele, na pureza dele, nas virtudes dele, e procurarmos sermos também homens e mulheres virtuosos, e que possamos ser como esse castíssimo esposo, como esse puro esposo que viveu pela graça de Deus aquilo que era a vontade de Deus para a vida dele. E o Catecismo da Igreja Católica vem nos dizer mais também sobre a castidade, sobre essa pureza. E olha só o que a Igreja vem nos dizer. A castidade é uma virtude moral, é também um dom de Deus, uma graça, um fruto da obra espiritual. Olha só, a castidade é uma virtude moral, mas é um dom dado por Deus, é uma graça. Como viver a castidade, como viver a pureza, como ter pensamentos puros, como ter atitudes puras. É somente pela graça de Deus, é algo espiritual, é obra espiritual. Então, para isso, nós precisamos ser homens e mulheres de oração, ser homens e mulheres voltados para Deus, assim como São José foi. Como que você, mulher, vai viver a pureza, vai viver a castidade, vai viver os projetos de Deus na sua vida? Pela graça de Deus, com vida de oração. Como que você, homem, vai viver essa pureza, vai ter pensamentos puros, palavras puras, atitudes puras? Pela graça de Deus, com vida de oração. Se nós não tivermos uma vida de oração, uma vida voltada para Deus, buscando no Espírito Santo, nós não vamos conseguir. E como eu falei, a virtude da pureza hoje, ela é muito combatida. Porque hoje, se a gente for observar, meu irmão, minha irmã, tudo nos leva, nos estimula ao pecado da impureza. Principalmente através dos nossos sentidos, daquilo que a gente está vendo, daquilo que nós estamos ouvindo e através das nossas conversas, daquilo que a gente está falando. Vão nos estimulando a cometermos o pecado da impureza. Olha só, a gente olha as propagandas, os filmes, as séries. A gente vai abrir ali uma rede social. A gente liga uma televisão. Tudo nos estimula a algo que vai nos levar a pecar. Ao pecado da impureza. E nós precisamos ser vigilantes. Olha só aquilo que nós estamos ouvindo. Quantas músicas hoje que levam as pessoas a pecar e a gente acha normal. O problema maior é que nós estamos achando normal, é assim mesmo. O ritmo da música é gostoso, é bom de ouvir, olha só que legal, é um cantor famoso. Mas nós precisamos ser vigilantes nisso aí, que foi o que São José foi. Um homem voltado para Deus. O que interessava para São José era fazer a vontade de Deus. E hoje nós precisamos tomar isso aí para nós. Se me leva a pecar, eu não vou ver. Se me leva a pecar, eu não vou ouvir. Se me leva a pecar, eu não vou falar. Quantas conversas, hoje as nossas conversas, que tem duplo sentido. Quantas piadinhas que às vezes ali nas redes de conversa, no nosso convívio, às vezes nós achamos graça, às vezes nós não falamos,
mas nós estamos rindo e sendo conivente com aquelas pessoas que estão estimulando isso em nós e propagando aquilo que não é a vontade de Deus. E nós não podemos, nós precisamos hoje pedir ao Senhor a graça. Senhor, se me leva a pecar, se não faço a tua vontade, não me deixa ver. Senhor, se não faz a tua vontade, não me deixa ouvir. Senhor, se não é do teu agrado, eu não vou falar, eu não vou achar graça, eu não vou estar ali junto, eu não vou ser conivente. Porque o que nos interessa é fazermos a vontade de Deus. O que nos interessa, meu irmão, minha irmã, precisa ser o projeto de Deus na nossa vida, que é a nossa salvação. Deus, Ele quer que todos os homens se salvem. Mas nós precisamos buscar e trilhar esse caminho que São José trilhou. Esse caminho de castidade, esse caminho de pureza. Quando eu falei, que eu expliquei aqui da castidade, não é só viver uma abstinência sexual, não. Mas é a castidade em todos os sentidos, é a pureza em todos os sentidos. É nos pensamentos, é nos sentimentos, é nas atitudes. Eu preciso ter uma vida pura. E ter uma vida pura é ter uma vida que faz aquilo que é a vontade de Deus. Ter uma vida pura é ter uma vida voltada para Deus, assim como foi a vida de São José, esse castíssimo esposo. Então, nesse momento agora, nós vamos pedir ao Senhor essa graça. A graça de sermos homens e mulheres castos, homens e mulheres puros, homens e mulheres com o coração voltado para Deus, voltado para aquilo que é a vontade de Deus, que é a nossa salvação, que é a nossa santificação. Vai falando para o Senhor agora todas as suas limitações, as dificuldades que você tem de viver essa virtude da pureza, de ser como São José, de ter uma vida casta, de ter uma vida pura. Vai pedindo ao Senhor essa graça agora, para que possamos sermos homens e mulheres cheios do Espírito Santo, para que possamos sermos homens e mulheres virtuosos, assim como São José foi, assim como Jesus foi, assim como Nossa Senhora foi. E que hoje Nossa Senhora e São José te conceda e me conceda essa graça. A graça de sermos homens e mulheres segundo o coração de Deus. Assim seja. Amém. Amém, meu irmão, minha irmã. Que você possa divulgar hoje esse vídeo, que você possa evangelizar. Leve mais pessoas a conhecer esse conteúdo, para que assim possamos resgatar cada vez mais almas para Deus. Amém? Que Deus te abençoe. Um santo e abençoado dia em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.